Estamos aqui hoje para conhecer a sua impressora 3D. E eu tô junto com esse time de peso aqui para trazer até vocês várias técnicas de acabamento em impressão 3D. Tá na hora de você levar a sua impressão para o próximo nível. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso queridíssimo STL Cast. Se você está assistindo pela primeira vez nossos podcasts aqui, saiba que nós somos um braço da STL Flix. Então, antes de apresentar o nosso convidado, nossos co-hosts, você vai assistir um vídeo do nosso drop de modelo no tema nostalgia. Roda! Hoje estamos aqui para falar da melhor década. Aqui eu nasci, anos 90, drop 65, nostalgia. Fonezinho Bluetooth? Hoje não, estamos falando da fita cassete, só que dessa vez é um organizer para os seus dispositivos de memória. Acabei de ser rebobinado para falar para você do nosso VHS porta-objeto. Para você que está acostumado a jogar na nuvem hoje em dia, todo Nutelinha, esse aqui é o Game Boy, o famoso wireless dos anos 90. Seus dias de Atari já passaram. Agora você tem que trabalhar e estudar e precisa estar concentrado. Então você pode pegar o seu joystick e só amenizar um pouco o seu estresse. A moda nada mais é do que o resgate do passado. Os sneakers têm sido alvos de customização nos últimos tempos. Está na hora de você imprimir o seu vaso tênis. Falar de anos 80, nostalgia e não falar de música seria um crime. E é por isso que a gente fez esse boombox articulado. Quem nunca pegou aquela época de assoprar a fita para ver se dava certo no jogo? Agora a sua fita é um case para os seus cartões e você também consegue customizar aqui à frente do seu case. Um drop que é drop tem que ter um customizável. E o nosso dessa vez é a luminária 8 bits. Nosso exemplo aqui, Game Over. De nostalgia, chega por hoje. Se você gostou desse drop, aguarde as barbaridades que estão por vir. E para você que viu todos esses modelos aí, estamos disponibilizando um arquivo gratuitamente para você fazer o download. Basta você acessar a descrição, se cadastrar lá e você vai poder baixar o arquivo do tênis. Na minha opinião, é o mais legal desse drop aí. Lembre-se, é válido apenas por 24 horas após o lançamento desse episódio. Então, se você está assistindo depois, você perdeu, já se inscreva no nosso canal. Deixe seu like aí pra gente também, que sempre que tiver um episódio novo, você consegue acessar e fazer o download do seu arquivo gratuito de cada drop que a gente for mostrando aqui. Agora sim, vamos começar o nosso bate-papo. Como já está se tornando tradição, vamos falar aqui dos nossos co-hosts, meus fiéis. Vocês gostam do termo escudeiros ou vocês acham ofensivo? Vai no teu aí, tá bom? Toda vez, podia variar o elogio, porque é leais, fiéis. Pois é. Pô, mas são bons. Não, mas evidencia outras características aí. Bonito é difícil de elogiar dessa forma, né? Por isso que eu fiquei no fiéis ali, né? Vamos no fiéis. Não é esse que eu tava esperando. Eu achei que ele tava puxando pra esse. Mas estamos aqui com o Lincoln Almeida. Então, um elogio. Um funny guy, muito engraçadinho. Mas também é o maior case de sucesso do corte a laser com MDF no Brasil, empreendendo. Eu gosto muito do número, de 200 mil vendas, cara. Mas, quanto de faturamento? Foram mais de 20 milhões. Então, esse também é um expressivíssimo número. Case de sucesso. É Lincoln Almeida. E temos também Bruno de Boas. Bruno Boas. Se pegar, o cara vai fazer importar isso aí. Eu sou o funny guy. Maior case do empreendedorismo com impressão 3D no Brasil. Um número que eu acho expressivo. Quantas impressoras chegou a ter, Bruno? 72 impressoras no Brasil, 30 nos Estados Unidos. Pô, só de 30 nos Estados Unidos já falei, pô, o cara empreendeu no exterior. Então, cara, definitivamente um case de sucesso também. E hoje os dois são case porque são sócios da STL Flix. Também vai arrebentar com todos esses números aí, logo a STL... Nós já tá arrebentando. Eu acho que sim. Pois é. E agora o nosso especialíssimo convidado, Felipe, cofundador da Produteca. Seja muito bem-vindo. Prazer estar batendo papo com você aqui. E eu costumo começar esse papo da seguinte forma. Para quem não te conhece, quem é o Felipe? Como é que foi a sua história? Conta pra gente aí um pouco aí. Bom, vamos lá. Eu sou, então, o Felipe... Sou veterano do Bruno. Já entregou aqui. Boa maneira de começar, né? Entregando a idade já. Vamos ver como é. Então, mas eu sou designer de produto por formação, né?
Me formei em 2007 na PUC, aqui do Paraná. E então, assim, a minha carreira toda foi construída, assim, em cima do design. O design, para mim, era algo que, tipo, sempre me inspirou, assim, desenvolver produtos, né? Então, tipo, eu sempre tive essa vontade de desenvolver produtos. E aí, durante a época da faculdade, eu sempre tive vontade de trabalhar em grandes empresas para ganhar experiência, né? Conseguir criar produtos que fossem escaláveis, que pudesse estar na casa de todo brasileiro, né? Então, Já sempre... ouviu essa história, né? Pelo jeito, o pessoal é meio idolatrado. Algumas vezes. Porque a gente é doutrinado pra isso. Deve ser. eu O acho cara que chegou na minha casa, ele viu a geladeira e falou, pô, a geladeira que eu desenhei. você vê, a galera tem essa pira lá, acho que eles saem... E aí, bom, no decorrer, assim, aí comecei a trabalhar em empresa, né? Então, eu trabalhei muitos anos na Federação das Indústrias aqui do Paraná. E Federação das Indústrias? Isso, mais especificamente no Senai. Tem o SESI, o Senai, né? Eu trabalhei no Senai na área de consultoria em desenvolvimento de produtos. Então, lá eu fui evoluindo, fui crescendo, fiquei 12 anos lá trabalhando, assim, desde a época da faculdade comecei como estagiário e fui depois... Fab Lab lá, né? Isso, até o Fab Lab é uma das coisas que, tipo, tem ali um pouco de mim ali, porque o projeto Fab Lab é uma coisa que eu, assim, quando eu descobri sobre Fab Lab no exterior, eu comecei a me envolver nos movimentos de Fab Lab aqui no Brasil. E aí eu queria trazer isso para Curitiba. E aí, essa história do Fab Lab, eu queria colocar isso, como eu estava lá no Senai na época, eu falei, nada melhor do que uma instituição de ensino, né, ter um Fab Lab para promover, né, esse movimento maker e tudo mais. Aí eu, legal, acho que vamos fazer isso aqui. Só que lá também é muito burocrático, né, o processo, assim, não é assim, vamos fazer isso agora, tipo, igual... Usar. Não, e até para empreender, se pensar em negócios e tudo lá, tudo é muito travado, assim, né. Pelo jeito você já saiu de lá. Já faz um bom tempo, assim, que deu... com mais liberdade agora. Daí já... as coisas mudaram, eu resolvi. Então, assim, o Fab Lab, aí eu desenvolvi esse projeto, plano de negócio, tudo para implantar lá, mas aí eu resolvi depois sair, né, de lá e deixei o projeto lá e outras pessoas tocaram, né? Então, hoje existe lá o Fab Lab. Mas vocês estiveram incubados lá um tempo, não? A gente ficou um tempo incubado, mas assim, aí a gente teve também um processo de aceleração junto com a Hot Milk ali, que aí com a PUC também, né? Então isso ajudou bastante. Mas assim, lá quando eu trabalhei na FIEP, lá eu tive os meus primeiros contatos com impressão 3D. E eu sempre tive essa vibe maker, assim. Eu sempre gostei de fabricação digital também, como eu falei que eu gosto de fazer produtos, eu via a fabricação digital como uma ferramenta para acelerar todo o meu conhecimento ali que eu tinha. Fabricação digital. Fabricação digital, hoje, assim, a gente acaba utilizando muito esse termo, assim, mas ele engloba diversos processos, né, no meio, assim. Então, você desenvolver produtos que são desenhos digitais que você pode estar criando através de uma manufatura física. Então, por exemplo, corte laser é uma ferramenta da fabricação digital, né? Impressão 3D é outra ferramenta. Então, tem uma série de ferramentas que utilizam de arquivos digitais, né, CAD e CAM, né, que são arquivos desenhados em softwares 3D ou 2D, que daí se transforma isso em algo físico depois. Eu não conhecia esse termo, mas achei legal. É um bom termo, né? Engloba tudo. Engloba tudo, E o movimento maker, assim, ele acaba trazendo muito isso da fabricação digital, né, os Fab Labs e tudo mais. E lá no Senai, por ter muito contato com indústria, ferramentas... Tem mais algum meio, além do corte sem laser e o que seria a fabricação digital, nesse caso? CNC também. O CNC, isso, usinagem CNC, né, isso. Tornearia, né, mas tem alguns agora... Com o passar dos anos aí, a fabricação digital foi ficando cada vez mais acessível, né? A impressão 3D é uma ferramenta que está cada dia na casa aí de todo mundo, aí fácil, né? O corte laser também veio evoluindo e ficando mais acessível, com máquinas mais desktop. Mas existem outras tecnologias que são mais robustas, que ainda não estão tão a ponto de se tornar algo desktop e fácil de qualquer pessoa... Aqueles braços mecânicos também são muito citados em qualquer... Robô,
Pô, Você vai conversar sobre fabricação digital, é aquela fabricação em vários ângulos, tal. É, acessível, né? Sacou? Usinagem em 5 eixos, Isso. impressão em 5 eixos. Entendeu? Sim. Porque aí é difícil, né? Sim, essa questão, assim, são tecnologias que elas começam muito complexas e caras, e com o tempo elas vão barateando, né? Foi o movimento que aconteceu até com a impressão 3D, lá em 2009, cai a patente, né, de impressão das impressoras 3D, e daí todo mundo começa a fazer aquelas impressoras de madeira, tipo, aí já conseguiu ver como é que era a tecnologia, e todo mundo começou a desbravar e ver aquela corrida do ouro, parece que quem vai ter a melhor impressora, a mais rápida, que vai funcionar, que vai ser acessível, barata, né? Então, tipo, de 2009 ali, acho que veio um catatal de impressora, coisa pra caramba, assim. Então, eu tive os meus primeiros contatos com impressão 3D nessa época. E aí, lá no Senai, eu defendia muito isso, de ter máquinas e equipamentos para tangibilizar melhor ali as ideias que a gente tinha no escritório ali. E aí eu consegui, né? Tipo, a gente comprou lá uma primeira máquina e foi até um modelo da CL1 da Cleaver. Ah, eu também tive essa. Essa é o clássico, né? Assim, tipo, pô, a galera que dessa época, assim, surfou bem, teve os seus desafios com essa máquina, assim, tipo, cara. E era muito OBS, né? Isso eu tava lembrando esses dias. Uhum. Era muito ABS, uma impressora aberta de baixa tecnologia de filamento de 3mm. Meu Deus. Isso, hoje nem se fala mais, né? Filamento 3mm, assim, né? Eu até... E logo ficou meio escasso, assim, meio que mudou já pro 1.75, né? E aí, tipo, a gente ficou lá com rolos lá de 3mm sobrando lá, porque, tipo, cara... Não era mais compatível. Já não é mais compatível com as máquinas, né? Mas... Aí, bom, eu tive esses primeiros contatos lá e aí ficou aquela vontade, putz, mas eu queria ter uma dessa em casa, uma impressora 3D em casa, ficava no trabalho ali, putz, mas aqui eu não posso ficar imprimindo as coisas que eu gostaria, né, tipo no trabalho aqui, daí eu, putz, queria ter em casa. E coincidentemente, lá trabalhava comigo a Júlia, que hoje é minha sócia na Produteca, e a gente se conheceu lá e aí a gente tinha esse diálogo, assim, né, de tipo, pô, deve ser massa, né, tipo, tem impressora em casa. Designer também? Ela é designer também. E daí a gente nesse papo, assim, de, pô, ter uma impressora em casa, foi aí que meio que surge a Produteca, assim, porque aí a gente, e se a gente comprar uma impressora juntos, e aí a gente começa a imprimir uns protótipos para uns amigos aí, porque a gente é designer, sempre tem outro designer querendo um protótipo ou algo para testar. Vamos comprar uma, vamos fazer ela se pagar, né, com esses protótipos para os amigos. Quando ela se pagar, a gente compra a segunda. Daí depois cada um fica com uma na sua casa, beleza? Esse é o plano. Não era um plano de negócio, era um plano de pagar a impressora. De pagar a impressora. Duas impressoras. Era um plano de 2 impressoras. Mas assim, mal a gente comprou, já tinha protótipo para fazer. Daí a gente, pô, legal, e foi fazendo o protótipo, fazendo. E a gente viu, cara, esse negócio aí pode virar negócio, na verdade, né? A gente falou, vamos começar a vender esse serviço, né? E aí a Júlia... Ela tava no... De impressão. Serviço de impressão 3D mesmo. É prototipagem mesmo. E aí a gente começou bem basicão mesmo, assim. A gente falou, temos uma máquina, ela já começa a se pagar. A Júlia tava com a ideia de sair, né, lá do emprego, lá da FIEP, que é onde a gente trabalhava. Ela falou, vou sair. Daí eu falei, bom, então vamos evoluir esse negócio, o que você acha? A gente conversou e aí, só que para isso vai ter que ter uma marca, pensar num nome, né? E começar a fazer um site, né? Começar a estruturar o negócio. Sim. E ela, beleza, eu topo tocar isso aí, mas eu falei, eu não tenho como sair agora, né? Aí Salário. Não, é porque eu tava pra casar na época, assim, e eu tava, tipo, no movimento, tipo, saindo da casa dos pais, né? A Júlia, ela é 7 anos mais nova que eu. Então, ela tava num outro momento, assim, tipo, tava saindo da faculdade. Eu já tava, tipo, consolidado, assim, mais no mercado, assim, carreira. Então, tipo, eu tinha que largar tudo que eu tinha meio construído ali, mas eu tinha muita vontade de empreender sempre. Isso sempre eu tive em mim, assim. Pergunta que eu ia te fazer. Eu sempre tive vontade de empreender. Eu sabia que em um momento da vida eu ia largar a vida corporativa por um empreendimento próprio. E aí... E é um negócio que não passa, né? Porque eu tentei na faculdade, não consegui, daí eu fui trabalhar, fui viajar de bicicleta e voltei, eu vou tentar de novo.
É isso. Eu acho que enquanto você... Você fica... eu até... Já vai. Antes disso, eu ficava tentando empreender de várias outras coisas. Tipo, cheguei a comprar relógio da China pra, tipo, vender aqui, sabe? Com um design diferente. Mas aí, tipo, já vi que era outra história. Então, assim, eu sempre tava inventando alguma coisa. Mas nesse sentido, eu tive esse papo franco com a Júlia. Ela falou, não, beleza, eu vou então, e aí ela foi tocando, eu em paralelo, então eu saía lá do trabalho, ia pro segundo turno ali, então, tipo, à noite ia lá resolver algumas coisas, aí fim de semana eu tava lá. Mas aí vocês estavam trabalhando como designer já, ou era só prototipagem? Só prototipagem. Então, Ou seja, vinha a gente querendo... Não, e aí, a gente tava saindo com prototipagem, mas aí a gente tinha muito essa veia de, pô, eu quero criar produtos pro mercado. Mas de onde vinham esses clientes aí? Eram os colegas da faculdade? Mais colegas, indicação, eu ia falando com outros amigos, e aí descobria... Bem boca a boca. Foi muito boca a boca nesse... num ambiente propício, né? E eles tinham contato dentro da FIEP, né? Que é a Federação das Indústrias, então também... Eu tinha impressora já, né? Já tinha, Eles prestavam serviço de impressão ou era... Não, eles não prestavam. Era tipo, uma ferramenta de uso, assim, pro dia a dia de desenvolvimento, né? Só que, cara, tu deixou um detalhe ali que eu fiquei curioso do seguinte. Você falou que pegou a impressora pra gente fornecer o serviço pros nossos colegas que são designers. Uhum. Então, vocês faziam a impressão, mas a criação era dos colegas. Ou vocês criavam também então, para outras pessoas? A criação era das outras pessoas, elas vinham com o arquivo STL ali, né? E já, imprime para mim. Então, o início foi isso. Só que logo a gente falou, não, isso não dá para ser só isso. A gente tinha, como eu falei, a vontade de criar produtos assim para ter no mercado. Aí a gente, vamos lançar uma loja online e vender uns produtos próprios. Legal. Uma vibe Casa Z. Não tinha Casa Z na época? Não tinha Casa Z, porque isso foi em 2015. Eu acho que não tinha. Não, né? não tinha. Foi em 2015. Daí a gente montou uma loja online no site. E aí começou até... pegou uma plataforma pronta ali e colocou alguns desenhos que a gente fez mesmo. A gente desenhou luminária, vaso, né? Tipo, tinha uns desenhos próprios ali. E só que a gente colocou ali e falou, cara, para tracionar essa venda... Nossa, não é tão simples assim. Postou, tá lá no Google, assim, aparece... Cara, assim... Cliente não aparece do nada. Se vocês me perguntarem até hoje, quantas peças a gente vendeu da nossa loja online, eu acho que não me enche uma mão aqui, sabe? Tipo, ele não vendeu nem 5 peças, assim. E foi tudo para amigo. E era, tipo, amigo... eu acho que teve um ou outro, assim, bem, assim, do nada, assim, que a gente se surpreendeu, assim, que, nossa, acharam a gente. Porque ficava a loja online lá, e a gente divulgava no Insta. Tua mãe, teu pai. Mandou compra aí, mas não fala que fui eu. CEP aleatório no Goiás. Mas isso foi muito rápido, assim, foram os primeiros 3 meses, assim, do negócio, a gente já viu que, cara, não vai ser rápido para vender isso, a gente vai ter que colocar uma energia muito grande. E aí, a gente, pelo menos na nossa visão, assim, do negócio, a gente viu que, cara, se isso der a escala que a gente gostaria, a gente vai precisar de máquinas infinitas, porque não é igual injeção plástica, que é um processo que você faz um molde e injeta 1 milhão de peças, 100 mil peças ali, tipo, em um mês aí, beleza, você tem lá 100 mil peças. Então, tipo, não é tão simples assim. Daí a gente começou a rever, assim, o negócio, porque a gente acabava sempre sendo solicitado por prototipa algo para mim ou cria algo para mim. Então, tipo, tô com uma ideia de um negócio, queria criar, aí a gente viu, a gente é sempre solicitado, e eu, como já tinha uma carreira mais consolidada em design, né, então, não só os amigos, mas... Você criava projetos já na FIEP? Eu criava projetos, então eu tinha muito contato com indústria lá, né, os empresários, então eu tinha muito contato já, e aí as pessoas me reconheciam por isso, então vira e mexe vinha essa indicação, assim... no boca a boca, né? Era mais fácil isso. Aí eu falei, se eu começar a falar agora, eu tô vendendo produtos para casa e decoração, por exemplo, daí a galera não me conhecia por isso. Então, daí era um caminho muito longo, que daí a gente, cara, vamos deixar isso de lado. E a gente deixou isso de lado e focou mais em prototipagem e serviço de design, né? Projetar para as indústrias e usava daí a impressora 3D como ferramenta para validar as nossas ideias, né? Então, tipo, como uma ferramenta de acelerar os projetos, né?
Daí, isso eu acho que é um grande ganho, assim, para escritório de design, né? É, Tipo, com certeza. e que na época, assim, era, Deve tipo... nem existir hoje em dia um escritório de design É. de produto que não tem impressora, né? Eu Se acredito existe, que pelo é. amor de Deus. Tá perdendo tempo, né? Pelo amor de Deus. Uma Ender hoje aí... Não contratem esse estúdio. Uma impressora hoje tá muito... Tá É muito barato. acessível. Muito acessível, né? Então, aí a gente... na época até era um diferencial. Um escritório com impressora 3D. Que Hoje entrega já... o protótipo, né? Que entrega o protótipo. Hoje já, tipo, cara, isso aí, né? É o mínimo. É o né? mínimo, né? Sim. Então já tá super consolidado. Mas, então assim, a gente começou a desbravar na parte de design e prototipagem, mas aí, no meio desse caminho, a gente foi testando coisas também. E uma das coisas foi que até foi uma área que a gente criou e descriou, né? Tipo, foi a Produtec Eternize, que era o lance de escanear noivo e fazer bonequinho de Aham. noivo para colocar no bolo, no topo de bolo de casamento. Doideira, hein? Como que vocês mas era- escaneavam? A gente, então, aí a gente foi testando, né? Então, a gente lá sempre rodava os esquemas MVP, assim, classicão. Então, a gente descobriu que, com o Kinect você podia escanear. Então, o Kinect, que é um aparelho do Xbox, Sei. você consegue escanear. Aí a gente viu que, vamos testar. Escaneamos, aí ficava meio, mais ou A menos. volumetria é meio fraca. né? Meio Sim. fraco. Aham. Aí a gente foi pesquisando mais e tinha uns sites, umas empresas da Europa que estavam desenvolvendo softwares específicos para usar o Kinect de uma maneira mais profissional. Uhum. Aí a gente, legal, então vamos aí. Aí a gente chegou até a comprar um software e aí começou a ter uma resolução legal. Só que daí para fazer o escaneamento, não é uma coisa assim tão fácil, tipo tirar uma foto, né? Então você vai escanear um casal. E aí você Com fala, pose trava imóvel, na né? pose. E a gente fica, Tem até uma música assim, né? trava na pose. Aí ele fala, trava aí e você vai ficar aí tipo uns 3, 4 minutos aí nessa posição. Então fique confortável nessa, porque que se aguente travado mesmo. Porque se mexer, mover eu um não vou devolver pouquinho... o dinheiro. Já é. A menina quer na pontinha do pé. Aí já era. Não, e às vezes pô, um clássico, né? Tipo, vou ficar segurando ela no colo, a noiva, assim. Puta. Cara, então aguenta aí 5 minutos aí. E ficar ali travado. Então, tipo, aí o cara já tava no final. Mas vocês conseguiam entregar depois um bonequinho e E a tal. gente conseguia. Então, ficou bem legal. Ficava legal, assim, tipo, só que a gente fazia ele imprimia na cor branca mesmo, né? Porque o bolo geralmente é branco e tal. A gente falou, não, até dá pra fazer algo que não precisa pôr detalhe, assim, tipo, vou pintar um terno, né? Gravata. Era todo, tipo, conceitual o boneco, né? Uhum. Então a gente fez dessa Dá maneira. pra depois diminuir a malha e fazer ele low polyzinho, assim, né? Fica até mais interessante. Isso. O cara fica lá segurando 5 minutos a mulher pra você fazer um low Mas é poly. porque a volumetria não fica tão legal. Mas então não escaneia, faz um desenho qualquer. Também é verdade. Mas aí na época, assim, a gente fez teve que fazer uma plataforma para colocar a pessoa e girar. E a gente ligava uma plataforma eletrônica, aí ficava rodando o 360, aí você fazia só a filmagem ali, né? Tipo, é como se estivesse filmando, né? O Aham. escaneamento, né? Então, aí a pessoa girando lá. Então, A assim, pessoa girava. a pessoa girava em cima da plataforma, então ela só Então, travava. a pose e Ela girava. trava. E aí ficava rodando. Enquanto ela tava rodando, a gente tava fazendo escaneamento, assim, né? Quanto que era pra fazer? A gente cobrava o bonequinho, na época, era acho que uns 700, 800 reais, assim, que a gente Valia a cobrava. pena, então, pra vocês. Pra gente até que valia, assim, né? E assim, pro mercado... Pros noivos. Pros noivos. Mas assim, tem um mercado que é assim, e isso a gente viu, né, vivenciando isso, que é um mercado que as margens são altíssimas. Ah, sim. É um mercado que não tem preço. É o mercado do sonho, do encantamento, sabe? Então, Inflacionado, né? É igual festa de 15 anos, tem a mesma é isso mesmo. aí. E a gente também tinha um foco também de escanear debutante. Também. imaginei, não. Coloca a menina lá. A gente chegou até a escanear. E durou bastante tempo o serviço? Isso a gente ficou 1 ano nessa história, assim, mas assim, deu umas patinadas, assim, a gente achou que ia ser revolucionário, nossa, todo mundo vai querer. De fato foi, né? Na época eu tava pra casar, eu até falei, vou testar, né? Peguei minha esposa, a Fernanda, falei, vamos fazer, aí já aproveitar as fotos do casamento, vai servir pra fazer depois foto pro flyer, tudo, e divulgar pra Prototec Fernando, Eternize. fica aqui 4 minutos. Isso aí, vamos aí. Cara, nossa, e nessa vez que a gente escaneou, foi bem no começo, então a base nem tava boa, ela parava, voltava, parava, aí você dava um tranquinho, assim, você dava aquela empurrada, gira de novo, gira, aí não podia, e você queria falar, não dá pra falar, então, tipo, era uma situação meio assim, chata, assim, a gente falou, não tá legal. Um ano foi a única
fonte da empresa ou ainda Não. faziam as... Não, ainda Isso era aí um tinha... produto- Aí tinha prototipagem e tinha a parte de design de produto tava rodando. Isso aí era um terceiro... Uma tentativa de um outro... Uma tentativa de... produto. que a gente até falava, pô, isso aí pode até virar um negócio à parte, que vai ser outro nome, outra empresa, Franquias. sei lá, uma coisa assim. E tinha outras empresas que a gente viu que começaram a fazer isso também, né? Tipo, na época, assim, e a gente falou, pô, tem gente fazendo, tinha gente de São Paulo, a gente, então tá, não estamos tão loucos sozinhos, assim, né? Mas aí a gente viu que, também não andava na velocidade que a gente queria. E aí, teve um momento que a gente teve que desistir. A gente tirou tudo do site, tanto essa parte do casamento e também a loja online que a gente tinha. A gente tirou do site mesmo, que isso aí, se viesse um pedido, de acordo com as coisas que a gente tava fazendo, atrapalhava na rotina, sabe? Sim. Puta, agora tem que parar tudo pra escanear um casal aqui. Aí a gente, cara, aí vinha... O cara que quer casar agora. Aí a gente o escritório ainda era pequeno, então daí a gente tinha que pegar e colocar aquela plataforma no meio do escritório, aí o pessoal vai pra lá um pouco, dá um espaço aí, a gente vai colocar... Então, Silêncio. daí tipo, ficava naquela concentração, né? Tipo, então a gente viu que, não, deixa pra lá. E no meio do caminho, a gente descobriu também uma área que hoje até é uma das áreas que a gente, que para o nosso negócio é uma das mais relevantes, é a área promocional. Que daí a gente começou com troféus personalizados. Isso foi uma descoberta também, sem querer. Eu estava numa conversa com o pessoal da prefeitura, eles iam fazer um hackathon aqui em Curitiba, e aí eles falaram, olha, a gente divulga vocês no evento, era começo da empresa, era no primeiro ano ainda, a gente divulga no evento, mas a gente queria que vocês fizessem uns troféus aí de graça, né? Aquele esquema, né? Sei, Manda o troféu que daí a gente... Permutão. E aí a gente põe um banner lá com a logo da Produteca. Deu, beleza. Vamos fazer. A gente tava mesmo precisando de divulgação. A gente fez e aí eu peguei e postei isso no nosso site, esse Quantos troféu. troféus eram? Quantos troféus? Eram 6 troféus. Não, assim. de boa. Não era nada demais. Era factível. Bem tranquilo. Bora. Não. Certo. Aí, beleza. Postei a foto do troféu no nosso site e aí, de repente, começou a vir outras empresas pedindo, né? Tipo, aí veio uma empresa de refrigeração, falou, quero fazer agora troféu, a gente quer fazer uns Vocês 35. chegaram pelo evento ou no Instagram de vocês? Não, chegaram pelo Google mesmo. Achou no orgânico a foto, né? Tipo, apareceu. E daí eu até fiquei surpreso. Né? Achei que o nosso site não tava assim. A gente, lógico, que vinha trabalhando o orgânico dele, assim, o SEO, assim. Né? Tinha esse trabalho, principalmente porque a gente tinha aquele olhar da loja online, mas não era tão focado, assim. Mas aí, beleza. Aí a gente, agora alguém querendo pagar troféu, porque a gente pensou, fez troféu, vamos colocar, portfólio, a gente precisa de portfólio de produto, qualquer coisa ali, vamos pôr, né? E aí a gente viu, tem uma empresa pagando. Aí, logo em seguida, veio outra. Aí a gente, aí comprou, primeira venda era 35 troféus. Daí a gente, legal, né? 35 troféus. Tem mais serviço de design atrelado, né? E daí, tipo, a gente tava... E não tem concorrência pra dizer que é mais barato. Pois é. Não tinha, e... Porque... Não, mas porque vocês fazem o design, né? Você tá contratando o design já. Isso. Então, tipo, ele não vai orçar no outro cara que imprime. Porque o cara só imprime. Isso mesmo. Tinha o diferencial. E a gente tinha essa questão de criar o modelo pro cliente, né? Então, nesse caso, era uma empresa de refrigeração. Então, eles queriam fazer a miniatura lá do refrigerador deles, né? Então, aí é lógico que eles me mandaram um arquivo original da montagem, Sim, até com parafuso e fio. Eu falei, não dá pra colocar tudo isso, né? Vamos simplificar. Não vai funcionar a impressora, a geladeira. Vai sair Não vai funcionando. Não vai refrigerar. Quer dizer, talvez até funcione com tanto detalhe. A gente, não tem... Aí a gente simplificou, então isso que era legal, por a gente ser designer, a gente simplificou o modelo 3D deles, fez fiel, mas bem simplificadão para funcionar para impressão. A gente fez um modelo já otimizado para impressão e tudo mais. E aí, beleza, a gente fez isso, aí depois veio um outro pedido, também acho que foram 50, foi meio que aumentando, a gente vendo, caramba, tem gente pedindo um certo volume. E aí, valia muito mais a pena... de premiação para os funcionários ou, sei lá, um presente de fim de ano?
Nesse primeiro que a gente fez a venda, era para os revendedores. Então, eles tinham uma feira onde eles entregavam para os revendedores. E foi legal, porque durante os próximos anos, a gente foi fazendo outros com esse mesmo cliente, ele foi voltando, e aí o pessoal sempre esperava qual vai ser a próxima geladeirinha, né? Tipo, que era sempre tava esperando qual que vai ser, né? E a identidade, não, esse foi o daquele ano. Esse é daquele ano, esse é um novo lançamento, eles queriam divulgar os lançamentos, então virava uma ferramenta Você também. faz um troféu sempre igual, ele perde a identidade. Perde a identidade. E aí, no decorrer do tempo ali, a gente foi vendo que isso dava para realmente ser um negócio aí valioso, assim, que a gente falou, cara, isso aqui dá volume, começa a dar escala, vale mais a pena até que prototipagem, porque a gente sabia dessa curva da prototipagem, pelo menos como um negócio de prototipagem para nós, que uma hora as pessoas iam ter impressora 3D em casa. E as empresas também iam ter, assim como a gente falou, os escritórios de design também iam ter. Né? Então, a gente atendeu muito escritório de design para prototipar para eles. Né? Então, a gente percebeu que uma hora a gente não vai ser mais... Vai ser mais um, né? Eles vão pôr um estagiário lá pra queimar o dedo no bico e já era. O outro caminho seria você fazer aquelas prototipagens muito realistas, que daí Isso, um nível com, talvez SLS, né? Exato. Trabalhar com um nível pro. Os protótipos lá da Whirlpool custavam $800 mil. Eu fiz uma geladeira. Eu fiz entrevista pra um escritório de design lá em São Paulo que faz prototipagem nessa pegada aí. Ultra, assim, ali já é mocap, né? Tipo, mas tipo, os caras fazem nesse nível. Mas aí, pra você ver, não é... Sei lá. Pra fazer, que ponto é viável, né? Pra fazer pesquisa com o consumidor. Aí o consumidor abre, ele olha de fato como vai ser o produto entregue. Enfim, é mais barato que injetar tudo. Investimento em maquinário é violento, né? Uma máquina dessa pra imprimir nesse nível é mais de $1 milhão, às vezes. Sim. Tipo, então, assim, não é simples de começar esse negócio, né? De uma prototipagem, tipo, high-end, assim, super... alta qualidade, né? E esses clientes foram vindo todos orgânico, indicação? Começou a vir orgânico. O nosso site começou a rodar mais sozinho e aí, lógico, aí eu fui vendo que, peraí, a nossa forma de venda tem que ser online. Então, vamos começar a trabalhar até o Google Ads, né? Então, aí a gente percebeu que esse negócio promocional, o pessoal compra pelo Google, né? Então, tipo... Troféus? Vai lá, tipo, procurar lá, quero um troféu personalizado. Então, já... as áreas de marketing começaram a solicitar, né? Geralmente eram as áreas de marketing, mas a gente atende, né? A área de RH, comercial, geralmente bastante. E esse negócio começou a crescer muito bem, assim, para nós, assim. E aí a gente começou a focar mesmo e assim, no decorrer dos anos da Produteca, assim, a gente foi vendo que prototipagem, ela tinha uma curva de crescimento e depois ela estabilizou, assim, e ela ficou andando meio de lado, assim. Então a gente falou, não, prototipagem já não é mais o nosso foco. Aí a gente hoje tem um foco muito grande, assim, em design de produto cada vez maior, assim, e aí a gente foi procurando cada vez mais crescer o nível e o tamanho das empresas que a gente estava atendendo, assim, né? Como vocês buscaram isso? Porque não é evidente atender grandes empresas, né? Não é. Você bate lá, quem é você? E não é simples, assim, quando você, tipo, não tem um portfólio, né? Tipo, pra falar assim, cara, vai vindo nada, assim. Então, realmente, o nosso caminho mesmo, no design de produto, a gente teve que começar a fazer projetos menores para empresas menores, startups, que estavam, tipo, com ideias ainda de negócio. Às vezes nem vira, né? Que às vezes não vira, Às vezes paga. Não paga. Não, e Aconteceu muito? aconteceu muito, assim. De não pagar? De não pagar? Não pagar... Não pagar até que a gente foi tranquilo. Mas assim, de não virar acontece. De não virar, E isso é uma coisa que com o tempo a gente foi filtrando muito. Tipo, hoje, se vem uma empresa contatar a gente, eu já penso muito, assim, no potencial, se é eu tô começando um negócio. Eu gosto de analisar o nível, quem é o empreendedor por trás da história ali, sabe? Porque se eu vejo que, é um cara sonhador, ele tem muita ideia, mas ele pouco realiza, né? Sabe? Então, a gente prefere até dizer um não, né? Sabendo que, lógico que tem que dizer sim, às vezes, né? Para realmente a empresa girar. A gente fala, é melhor dar um não, assim, do que para abrir porta e tempo para outras oportunidades, né? Então, aí a gente foi percebendo com o tempo como filtrar e trazer melhores clientes. Mas, assim, o nosso portfólio, ele teve que ir sendo construído, né? Ao longo do tempo com empresas menores.
E aí a gente foi mostrando o nosso potencial depois com empresas maiores. Até o meu movimento de virada, assim, para a Produteca, quando eu saí da FIEP, para poder, agora, Júlia, tô com você, tamo junto, vamos, né, agora rodar, agora estamos dobrando aqui o número de colaboradores, né, não, tipo, da empresa aqui, né, tipo, mas a Produteca, ela tava com 1 ano e meio, mais ou menos, assim, e aí a gente surgiu uma proposta para a gente desenvolver uma área de design nova e prototipagem também no Grupo Boticário. Então, o pessoal do Grupo Boticário, eu estava em conversa com eles, e aí o gerente de inovação lá, o Alexandre, o cara, gente finíssima, tipo, ele ele viu a Produteca, assim, ele conheceu a Produteca e falou, eu quero copiar a Produteca e colar aqui dentro do Boticário. Nossa, eu quero uma Produteca aqui dentro, que é com essa vibe de criar produtos, testar, validar, mexer com a fábrica, mexer com o marketing, com o comercial, juntar toda essa galera multidisciplinar. Como eu já tinha essa pegada meio Fab Lab, Hackathon, já tinha participado de muitos eventos assim, então eu já sabia como as coisas funcionavam para criar soluções com equipes multidisciplinares, assim. Uhum. Ele falou, eu quero, tipo, isso. Só que isso é uma coisa que eu nunca tinha me preparado para fazer esse tipo de consultoria. Eu sabia fazer consultoria de produto, né? Eu sabia, e eu e a Júlia, a gente sabia fazer uma produteca ali. Começar ela, né? E fazer onde tá. Pensavam no que vocês estavam fazendo. Um negócio muito mais micro do que aconteceu. Essa cena que ele estava imaginando, né? Sim, e aí a gente, um baita desafio. Mas legal, a gente planejou, foi um projeto Um baita cliente, né? Um baita cliente, que eu falei, Só de cara... botar no portfólio lá. e ele falou, O que você quer que eu faça, eu vou fazer. E aí já não era um portfólio que até pelo portfólio você fala, não, vou fazer de graça, né? Tipo, Poderia. só, né? Poderia. Mas a gente, é portfólio e é pago, que legal, né? Daí a gente falou, cara, que oportunidade. Só que era uma oportunidade mesmo, porque eu tinha que largar tudo, aí realmente, porque eles falaram, agora eu preciso de vocês aqui por 3 meses, como um consultor, dentro do Boticário, estruturando essa área para mim e vendo... Vocês tinham disponibilidade para isso? Não tinha outros clientes rodando, nada? Você demitiu É o que ele acabou de falar. É aí que... Não, tudo bem, Mas antes já tinha, porque ia acabar esse projeto e não ia estar mais na remuneração deles, né? Isso, esse projeto ele Eles tinha ficam 3 meses focado num projeto que não é a empresa, depois volta e aí? É aí que a gente planejou assim. Então, como era um trabalho de consultoria, eu e a Júlia, a gente falou, nós dois somos um. Né? Então, tipo, a gente se revezava, a cada 2 semanas era um de nós que estava lá no Boticário. Né? Então, a gente tinha um planejamento e era cerca de... A gente ficava 3 vezes por semana lá, então não era todo dia lá, né? Então, a gente se revezava e se organizou bem assim. E aí, foi realmente a virada de chave para mim, assim, que eu tive que falar, não, então tchau, FIEP, agora eu vou pro... Agora eu sou Produteca. Agora eu sou Produteca. Isso foi antes dos troféus. Isso foi... Os troféus já estavam rolando no paralelo. A gente estava descobrindo o mercado de troféus, assim. A gente estava vendo... as contas de vocês dois? Mais ou menos. Mas esse projeto do Boticário, ele deu uma injetada na gente, assim, é como se entrasse um investidor, assim, sabe? Da gente falar, cara... Maneiro. Da gente, cara, o Boticário investiu na gente, assim, sabe? Que daí a gente, cara, agora... E ao mesmo tempo, eu falei, é uma injetada curta. Porque eles falaram assim, isso aqui vai dar uma injetada na gente, pra ir, uns 6 meses vai dar um fôlego, mas a gente já tem que correr mais atrás. Mas foi legal, porque daí já virou minha cabeça pro negócio Produteca 100%. E por mais que eu tava, eventualmente, lá no Boticário, eu tinha mais tempo pra Produteca, né? Então, eu e a Júlia, a gente tinha mais tempo pra conversar juntos e pensar no negócio e evoluir ele. Uhum. E aí a gente foi tracionando muito mais, né? Daí a gente foi vendo, não, agora a gente tem que trazer um estagiário para isso, agora vamos fazer isso. E aí a gente foi organizando e evoluindo, né? A Produteca, assim, mas foi bem, assim, foi um período difícil, foi, assim, uma das decisões mais difíceis para mim, assim. E eu sabia que uma hora eu ia ter que tomar essa decisão, porque quando a gente começou a Produteca foi muito despretensioso, né? Quando eu falei lá... Foi ficando sério. A gente, queria ter uma impressora, não era... E aí a gente vendo que isso é um negócio... E foi crescendo, mas assim, ao longo dos anos, a gente foi vendo cada vez mais que isso poderia realmente valer a pena. E a gente viu, agora o Boticário contratou a gente, né? Então, agora a gente já tem um clientão aí, né? E mesmo não sendo um serviço de desenvolvimento de produto,
mas foi uma consultoria muito especializada que a gente ensinou e ajudou a eles a construir um laboratório. Também, né? O produto era a Produteca, né? E como criar, a gente implantou toda a metodologia, né? Toda a precificação, o modelo do negócio deles para se pagar lá dentro do próprio Boticário, a gente auxiliou em tudo isso. Entendi, porque era quase como uma área que presta serviço a outras áreas. Assim. Isso. É uma área que... Então, assim, o legal de ver que hoje eles ainda estão lá e bem maiores, assim, do que... Que ano foi isso? Isso foi em 2017. Nossa, faz tempo. Tem muita história de Produteca depois disso. Tem muita história. Esse foi, tipo, um momento de virada ali... Produteca, né? E aí que a gente começou a escalar cada vez mais. A credibilidade que trouxe também, né? Aumentou muito. E a gente começou a ganhar confiança para ver assim, cara, a gente dá para pensar em clientes maiores, né? E aí, na parte do design, a gente começou a mirar nos clientes maiores e o promo, né, os troféus, deu mais credibilidade e para nós, hoje ele funciona assim como o nosso cavalo de Troia, assim. A gente entra nas empresas grandes pelo troféu. Olha só, interessante. Porque é muito mais fácil vender troféu, né, do que uma consultoria de design para uma grande empresa. Né? Então a gente ganha os contatos, né? Ajuda muito pra gente, assim. A gente ganha os contatos, por exemplo, a gente entra no marketing, né? Às vezes no RH, mas o marketing é uma boa área para fazer contatos para abrir pro design, porque geralmente no marketing é onde surgem as novas ideias, novos produtos, né? Tipo, os lançamentos. É o embrião do novo produto dentro da indústria, né? Ele normalmente nasce do marketing. E às vezes esses prêmios, troféus, eles acabam parando no diretor da empresa, no presidente. Então... Ele olha, porra, quem fez esse negócio? Tá super legal. Isso. A gente começou a perceber, assim, que, nossa, sem querer, o nosso troféu ali, ele é um cavalo de Troia, assim, né? Ele entra ali... Só que é um cavalo de Troia do bem. Derrubar a empresa. Não vai essa expressão, hein? Sim, a gente chega ali, daí, tipo, a gente invadiu aqui. Te invadiu, agora todo mundo é Produteca aqui. Mas eu fico um pouco na dúvida, porque, olhando de fora, né? Eu acompanhei um pouco essa evolução, principalmente da parte do troféu. Até na época da Casa Z eu olhava, eu gosto muito que vocês fazem a mescla de material, até acho que a gente poderia falar sobre isso depois. Legal. Mas o troféu para vocês, ele é menos lucrativo do que o serviço de design? Porque, não sei, na minha experiência, eu não acho o serviço de design um negócio muito lucrativo, assim, pelo que eu já vi e já vivenciei, né? Então, o serviço de design, eu tinha bem essa visão mesmo, assim, tipo de... Pô, o serviço de design, às vezes, ele é custoso, o cliente não paga o que vale, às vezes, né? Tipo, você exaure e cria soluções diversas, e aí, às vezes, não tá bom, volta, retrabalho. Quando você vê, foram horas gastas e que, tipo... E no produto, especificamente, tem a parte de virar depois, né? De lançar, e às vezes, tipo, pô, você contar que a empresa vai ter também um lançamento positivo, assim... Mas a gente, assim, ao longo do tempo, a gente começou a montar, assim, uma estratégia mesmo, assim, de precificação e até mesmo de abordagem das empresas que fossem realmente, que valessem a pena ou que pagassem pra gente o que vale realmente. Que não é fácil, né? Mas se encontrar... Essa mudança para empresas grandes, né? Por isso que a gente começou a ver assim, cara, se a gente ficar desenvolvendo projeto para empresa pequena, é o mesmo trabalho que empresa grande, assim, né? O desafio é o mesmo. O desafio é o mesmo, assim, muitas vezes, né? E aí a gente, cara, vamos mirar nas grandes. A gente sabe que é difícil, porque às vezes ela já tem fornecedores, né? Mas sempre tem abertura para chegar um novo, né? Então... A gente começou um trabalho, assim, de prospecção mesmo, assim, bem ativa. Como vocês faziam, Fábio? Começava, assim, a gente começou a estudar mesmo. Eu, né, como fico mais olhando o comercial e o marketing da empresa, assim, fui estudar como abordar empresas. Então, tipo, que ferramentas tem na internet hoje de vendas, assim. Tanto de vendas, mas de prospecção. LinkedIn. Isso, comecei com o LinkedIn, que é o clássico, né, o caminho até mais simples ali, mas não é fácil, porque daí você tem que conectar, chamar atenção, ter, né? O LinkedIn lá fica chovendo mensagem de gente querendo vender coisa. Cai numa barreira assim de spam, escrito lá na testa. E o próprio LinkedIn já tá separando as mensagens que são de marketing. Numa aba separada. Sim. E aí eu comecei outro caminho que foi, estudar, vamos mandar e-mail, mas naquelas cadências de e-mail, né? Que, tipo, hoje já tá mais comum, mas na época era bem novidade, assim. E isso funcionou bastante pra gente no início, assim.
porque ainda as pessoas não estavam acostumadas e percebendo que era uma cadência de e-mail. É um robô aqui que tá Que era um cavalo de Troia. Assim, tá vindo lá. A galera respondia. E assim, a gente tinha umas abordagens, assim, até que eu acho que positivas, no sentido, assim, estou trazendo inovação e novos negócios para Electrolux, sabe? Tipo, aí a pessoa, eu trabalho na Electrolux, e aí eu vinha já abordando, né? Tipo, chegava lá, Lincoln, inovação e novos negócios aqui para a Renault. Daí você chega assim, cara, nossa, eu tô na Renault, tô tipo, aí ele falou Lincoln, como é que ele sabe tudo isso já no título, já veio? E aí a gente no discurso falava, né? Tipo, a gente tá querendo trazer uma metodologia diferente para você que tem dificuldade. E aí a gente atacava, né, as pessoas que passavam por aquela dor. Então eu jogava as dores da pessoa. Vocês vendiam um design thinking, alguma coisa assim? Então a gente colocava assim, eu sei que inovar aí na STLFlix é muito difícil, mas a gente tem algumas ferramentas que hoje ajudam a você e sua equipe a melhorar, né, a sua inovação, até oportunidades de negócio e tudo mais. Com isso a gente tem uma metodologia, tal. Quer saber mais, tal? Eu tô aqui à disposição. Você aprendeu isso aí na faculdade também? Não. Essas coisas a gente não aprende na faculdade. Ele aprendeu na Então faculdade. manda um e-mail pra nós. Né? Essas coisas a gente tem que aprender com a vida, empreendendo. Mas assim, eu fui estudar muito até essa abordagem, o texto, né, o storytelling, dos e-mails, então a cadência. Então eu mando cerca de 7 e-mails assim pra pessoa, até ela me responder, não para de mandar, né? Aquela robozinho fica trabalhando. Isso ajudou muito a abertura. Incrivelmente, assim, eu mandava assim para umas empresas, tipo, grandes mesmo, assim, e eu achava, vamos ver qual é. E a galera respondia e marcava reunião, quero conhecer a Produteca, gostei, vocês têm uma dinâmica legal, Vocês assim. focavam só Curitiba ou Brasil? Brasil, a gente manda o Brasil todo, assim, a parte de design e o promocional, o troféu, é no Brasil todo, assim. E aí começou a ter aberturas e a gente conseguiu ter novos clientes, né? Até um produto que a gente lançou na área de design de produto, a gente lançou um purificador d'água agora em março. E tipo, pra mim é um projeto marco, assim, porque eu sempre sonhei, tipo, por exemplo, trabalhar com empresas de linha branca, assim. O Bruno já passou por isso. Sonho também. Já teve esse sonho. Mas uma coisa é trabalhar dentro, outra coisa é trabalhar Prestando serviço. Eu acho que, pelo menos eu gostei muito da experiência de fora, prestando serviço para uma indústria dessa. Então, a gente daí lançou com a IBBL um novo purificador de água, que eles queriam se posicionar no mercado residencial. E aí eles não tinham esse mercado, eles eram muito conhecidos no mercado corporativo, assim, aqueles bebedouros de academia, de aeroportos, que vocês com certeza já usaram. E aí eles queriam estar na casa do brasileiro. A gente, então... a gente, através dessas ferramentas de prospecção, a gente conseguiu chegar neles. Olha que legal. Eles não tinham desenvolvimento interno? O que eles viram em vocês? Eles tinham engenharia, mas não tinham design. Então, eles tinham essa cara. A gente sabe que para ir para casa do brasileiro, não dá para ir só com engenharia. A gente Não é sabe. só eficiência. Não basta eficiência. Eles estavam com um problema e caiu o e-mail na hora certa. Sabe aquele momento que a gente vai mandando e uma hora você cai no timing, porque é difícil acertar esse timing numa indústria, assim, né? Tipo... E, assim... Só venderia um projeto para eles, provavelmente, naquele momento. E na verdade, a partir do momento que você entra como parceiro do cara que tá criando uma linha de produtos novos, putz, a tendência, se essa linha efetivamente funcionar no mercado, é que você desenhe uma sequência. Uma sequência, é o que tá acontecendo. Foi aquele não que valeu a pena pro pequeno. Isso, que aí você abre janela de tempo para prospectar mais, para encontrar o seu perfil ideal de cliente, né? Então é isso que a gente fica legal. Focando. Então hoje as duas frentes de conquistar negócios são os troféus e a prospecção fria ali, né? Isso, Tem mais alguma que vocês usam? Olha, a gente acaba... aí é o Google Ads ali, que funciona, ele é o nosso vendedor, de assim. Troféus, assim. De troféu. De projetos de design. Design a gente deixa rodando campanha, assim, mas não é, assim, tão bom. É porque vem frio, né? O cara que já comprou o troféu, ele já... O troféu, ele é um produto fácil de você mostrar e saber o que é, né? Agora, uma consultoria...
É uma coisa o muito... troféu personalizado que ele vem ali também, ele Pois já é. tem um valor, tipo, sentimental. De falar, porra, olha que massa isso aqui, né? Então você já chega tocando o coração do cara, né? É. Eu até queria perguntar, o que você acha que foi diferencial para os troféus de vocês? Porque tem uma galera fazendo troféu, né? Sim, o que a gente foi se diferenciando e que a gente começou assim fazendo ele puramente em impressão 3D, né? Tipo, fazia toda a peça, entregava uma peça impressa 3D. Aí a gente via que, pô, fica aquele acabamento plástico, né? E a gente via que o plástico ficava com uma coisa muito mais caricata ou assim, lúdica, né? E não passava às vezes tanta seriedade ou o peso de um troféu, assim, sabe aquela coisa... Ainda, né? Você fala, pô, ganhei um troféu, tem aquele peso. E o plástico é leve, né? Daí a gente fala, pô, o plástico leve. A gente precisa trazer peso pro troféu. Aí a gente começou a trabalhar com madeira. A gente falou, não, vamos agregar madeira. Aí a gente viu acrílico também, vamos colocar acrílico. E como eu tinha esse viés da fabricação digital, de trabalhar com arte laser, CNC, já tinha esse conhecimento, a gente falou, não, a gente só precisa achar os fornecedores disso pra gente conseguir fazer aqui a montagem de tudo. Né? Então a gente tem hoje ali as impressoras no escritório que produzem a parte de impressa. Quantos impressores vocês têm? A gente tá com 6, nem é muito, né? Mas são... Escritório de design, corporativo. É bastante, né? A gente já tá com os planos de aumentar bem, assim, esse ano, assim. Provavelmente a gente vai precisar mesmo. Mas, assim... Daí a gente foi percebendo, assim, que tinha que agregar outros materiais. E aí que foi o nosso diferencial, porque existem até outros concorrentes que começaram depois, e isso foi uma coisa legal, que a gente começou a fazer troféu em impressão 3D. Como a gente começou lá atrás, era uma coisa que a gente acabou sendo pioneiro mesmo, assim, no Brasil, assim, troféu em impressão 3D. E aí você digitava isso no Google, a gente era o primeiro lá. Daí, aos poucos eu fui vendo que foram surgindo outros ali no Google, né? Deu, opa, a galera tá começando a vir. Estamos olhando. Estão olhando. Daí vem um pessoal de São Paulo e tal, a gente fica sempre de olho. Mas a gente procura se diferenciar com outros materiais e outras tecnologias, assim, para não ficar só sempre fazendo o mesmo, né? Então, tipo, agora a gente tá renovando o portfólio disso, a gente tá criando um catálogo, assim... Vocês têm os outros processos de fabricação também ou vocês terceirizam? Tem Aí laser, por exemplo? A gente terceiriza tudo, daí a questão de laser, impressão UV, que é aquela impressão colorida. Dá mais trabalho também, né? Pela questão do... E precisa, assim, de, às vezes, um espaço até maior, sujeira, fumaça, o duto. O pó também, a CNC tira muito material. A CNC também, daí já começa a ficar, vamos dizer, uma indústria mais suja, assim, né? Daí a impressão 3D, ela é uma indústria até limpa e agora tá ficando silenciosa, né? Tipo, com as novas impressoras. E agora? Agora. Porque antes a gente sofria um pouco com as máquinas trabalhando junto ali, o barulho ali. Mas, então a gente foi se diferenciando mesmo, assim, com esses novos materiais, assim, que era o ponto, assim, que a gente viu, assim, que, cara, a gente precisa trazer algo novo. E aí a gente começou, do ano passado pra cá, a montar um catálogo mesmo, porque a gente sempre trabalhou com projetos personalizados, troféus personalizados, do zero. Então é tipo assim, cara, eu tô com uma ideia aqui, e isso pode virar um troféu? Tá, dá pra virar. E a gente começou a fazer. Mas já tem esse modelo aqui? Daí a gente agora tá começando a jogar, já tem esse modelo. Porque encurta muito o nosso processo. A gente já tem a receita do bolo, já sabe que essa peça imprime bem. De venda, provavelmente, também, né? Diminui, porque a gente consegue saber todo o padrão ali, tipo, como embalar aquele troféu, né? Tipo, porque senão cada troféu era uma história, era um novo produto. Então a gente tinha quase que prototipar mesmo, fazer ver a montagem, a colagem, se era eficaz, se era fácil. A gente, aqui vai descolar, aqui vai quebrar quando enviar, mandar lá pro Pará, a chance de quebrar é grande. Então a gente, vamos melhorar a embalagem. Então a gente começou a tentar, tipo, envelopar tudo, assim, deixar mais fechado, assim, mais prático. Mais replicável, né? Mais replicável e escalável também. Sim. Porque a gente falou, cara, a gente fica num serviço muito massa, que até tem, e a gente tá dividido assim, o promo, né? Existe, eu quero um troféu realmente exclusivo. Qual foi a maior quantidade que vocês fizeram de troféu? Tipo, o que vocês fizeram com o maior volume? Acho que foi um pedido que a gente fez pra TAG, que é uma empresa que foi terceirizada, era da Petrobras e foi privatizada pela Engie, né? Eles compraram. A gente fez 300 troféus pra eles. Foi o pedido máximo. Mas já tive pedidos, mas não fechamentos, né? Tipo, até eu tava negociando essa semana, tipo, um pedido de 2.700. Então, tipo,
Aí a gente começa a ver assim, cara, tem mercado. Essa inclusive era a minha dúvida, assim, por quantos por cento do teu faturamento hoje é projeto e quanto é troféu? Hoje a gente tá praticamente assim dividido no meio a meio. Assim. É mesmo? Hoje, tipo, projeto de produto representa 50% e troféu os outros 50%. Legal. O troféu, às vezes supera. História, às vezes até supera o troféu, às vezes, sabe? Dependendo do ano, assim. Tipo, é curioso, assim. Por isso que a gente ficou surpreso. A gente falou, cara, esse mercado tem potencial que a gente nem imaginava. Porque tem essa cultura de premiar o funcionário. Na Uniquebox eu também já fiz bastante pedido. Uhum. E eu recebi um orçamento uma vez de 40 mil unidades. Nossa, isso De troféu? De Unix. De que eles iam dar como presente. Olha lá. Que engraçado que foi até de uma empresa, enfim, com nome parecido. E daí eu achei, caramba, será que ele recebeu a mesma solicitação de orçamento que eu? E ganhou? Nossa, eu não ganhei. Foi você? Aí ele perguntou agora, qual foi o maior pedido? Foi tipo... Porque aí se ele falasse 40 mil. Perdi. Só que... Mas não foi. Então a gente tem que achar o cara que ganhou essa solicitação, porque ele não tá aqui. Ele não tá. Não. E o maior que eu fiz, eu acho que foi em torno de 1.500 unidades. Que Nossa. foi para Positivo. A Positivo contratou a gente, que eles queriam fazer uma promoção de Dia das Mães. Uhum. E daí a gente fez um modelo de Uniquebox para Positivo, com o logo da Positivo. E daí todo mundo que comprasse um celular, notebook, produtos acima de R$400, eles recebiam uma Uniquebox. Só que daí a pessoa comprava, ela tinha que entrar no site, trocar o produto. E daí não é todo mundo que vai e troca, não é todo mundo que percebe que existe a promoção. E daí a gente fez um e-commerce para a pessoa trocar. E daí não era exatamente a mesma linha, mas foi no promocional. Uhum. Mas a gente fez também pro Sebrae, que foi uma história parecida com a tua também. Legal. O Sebrae ia ter um evento, e daí a gente fez 80 unidades para presentear todos os palestrantes. E daí a gente fez isso de graça também, porque a gente pensou, porra, vai ser só palestrante foda aqui nesse evento. Então todo mundo ganhando uma. E daí a gente fez os 80. Uma das palestrantes era repórter do Pequenas Empresas, então ela ganhou, fui falar com ela. A gente saiu no Pequenas Empresas. E daí no fim do ano eles fizeram uma de presente de fim de ano pros funcionários do Sebrae, que foi 350 unidades também. Pô. Então, putz, foi... Só que não foi o caminho que eu fui, porque a gente tava indo muito bem no e-commerce, mas o que eu fui visualizando cara, você precisa aparecer, porque vai um presente pra todo mundo ali, daí, pô, mas e se eu fizer no fim de ano aqui, não sei o quê... boca a boca vai funcionando. Mas o Uniquebox eu vejo que ele cabe bem no universo corporativo, assim, tipo, pra premiação, assim, é muito bom. A gente vendeu pra polícia, sei lá, do Rio Grande do Sul, via licitação, mais de 200 unidades. Cara, volta e meia a gente faz, assim, fim de ano... Tem bastante, procura e a gente faz. Claro, um preço menor, mas quantidade compensa. A quantidade compensa. É porque a gente percebeu que esse universo promocional, ele é meio saturadão, assim, de caneta, caneca, agenda, calendário, muito do mesmo. E tem uma galera já cansada desse mesmo. Então, não tem graça. Quem tá buscando se diferenciar aí, trazer novas oportunidades... Calendário. Chega fim de ano, meu. É mais um calendário. A gente tem muito volume com os Correios, transportadora, né? E daí a moça dos Correios, até um abraço, eu gosto muito de você, não é nada pessoal. Mas aí ela vinha todo ano o calendário, eu falei, não me venha trazer calendário. Eu sou meio chatão, né? Então... Não é nada. Quem falou isso? Não me venha trazer calendário. Ô, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Tem um serviço que eu já prestei, e foi mais de uma vez que aconteceu. Tipo, agência de marketing me procurar pra fazer kit pra campanha, só que aí não é interna. No seu caso, o corporativo. É mais pra fazer com influencer, só que com a marca ali, tipo a Bis, Mercado Livre e tal. E algo que... Por vocês estarem inseridos nesse meio de design, de criação, eu acho que, tipo, é muito tangente com o que com o que vocês fazem. Já atendeu esse tipo de cliente? Pensa em fazer? Porque vocês atendem muito premiação de funcionário e tal. Sim. A campanha de marketing já fez? Como é que é? Campanha a gente já fez... A gente fez uma, assim, que o pessoal... Tinha uma indústria farmacêutica e eles tinham um evento e eles queriam promover um produto novo que eles estavam lançando, e acontece que esse produto era um remédio, e o frasco é bem pequenininho, né, era muito pequeno, e eles queriam, cara, como é que, assim, a gente queria dar ênfase para esse produto, assim, aí eles pediram pra gente desenvolver umas luminárias, assim, para colocar no stand, em tamanho gigante, assim, do produto mesmo, então o produto virou a cúpula, né,
da luminária, assim, daí a gente teve que fazer bem fiel, assim, com o rótulo, tudo certinho, legal. assim. A gente fez em impressão 3D. Então a gente... Esse foi um caso legal, assim, tipo, de dicas pra galera pra empreendedorismo, assim. A gente foi pra uma feira lá em São Paulo, que é a Brasil Promotion, que é a maior feira de produtos promocionais, assim, né? E eu e a Júlia, a gente foi lá e, assim, era começo de Produtec, então a gente, cara, pouco recurso, a gente falou, vamos de ônibus mesmo, e aí nem vai ficar em hotel, já volta no ônibus dormindo, né? Tipo, aquela coisa, vai dormindo no ônibus, volta dormindo no ônibus, né? Economizar a estadia. E aí a gente pegou e levou uns flyers da Produtec, assim, que a gente falou, vamos levar uns flyers nessa feira e vamos ver os concorrentes, ver como é que é esse mercado promocional, porque daí a gente, já que a gente tá se profissionalizando e se colocando como uma empresa para isso, vamos ver quem tá no jogo, né? E aí a gente chegou na feira e a gente falou, vou levar esses flyers, e aí de repente às vezes conversa com alguém, entrega um flyer ali no meio do corredor e tal, fala da Produteca, não tinha um stand ali, não tinha grana para pagar o stand. Mas aí eu peguei assim e falei, cara, vamos ver onde que a galera fica mais parada aqui na feira, e aí a gente vai deixar uns flyers. Aí tinha uns pontos de carregamento de celular, assim, e a praça de alimentação tinha as mesas. A gente começou a deixar uns flyers. E aí, esse caso que eu contei agora da indústria farmacêutica, foi isso, assim. Uma semana depois, uma mulher me liga lá na Produteca, vi um flyer de vocês aqui na feira da Brasil Promotion. Cara, o projeto já pagou nossa viagem, pagou tudo, assim. Tipo, eu falei, cara, valeu aí. Já. Tirando que nessas feiras, você fala em todos os guichês, eles ficam te empurrando tudo que é flyer, sacola. Então, se você chegar e ficar soltando flyer na sacola dos outros, também... Isso aí, o cara tá paradinho. Ela nem sabe se é com você. Já era, né? A gente só vai lá. A pessoa fala, o que eu vi nessa feira mesmo? Sim. Cara, Essa é uma boa ideia. É aquelas coisas que a gente pensa, como que a gente prospecta ou se divulga de maneira barata, fácil, né? Quando você não tem grana... O flyer aqui. Cara, a gente vai pegando ideias assim, né? Então, depois a gente fez algo parecido quando a gente fez a área lá dos bonecos de bolo. A gente também foi numa feira aqui... dos topos de bolo de bonequinho, que foi a Produtec Eternize, a gente fez isso também, foi numa feira de noivas aqui em Curitiba, e aí começou a falar com todo mundo do ramo, assim, pra ver, olha, indica a gente, ganha porcentagem e tal, e daí foi um jeito de pegar o público como um todo, assim, né, pra tentar, tipo, trazer mais, mas esse caso não funcionou muito bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, qual que você acha que foi, são 8 anos? 8 anos de Produtec. Quais você acha que foram os maiores desafios desses 8 anos aí pra estar onde vocês estão hoje? Os maiores desafios, assim, um deles, e eu acho que esse foi pra todo mundo, foi, tipo, passar pela pandemia ali, né? Tipo, nesses 8 anos a gente teve que passar por isso, mas a gente, quando abriu o negócio, foi num ano de impeachment, então era 2015, o governo tava uma bagunça, a economia... crise, né? A gente, assim... Porque no Brasil você não tem opção, se você esperar a crise terminar, você não começa No Brasil você é graduado em crise, né? Isso, então você tem que, uma hora você tem que começar, né? Então a gente nunca se prendeu a isso, mas tudo bem, faz parte, né? Mas, assim, dos desafios que a gente teve, assim, foram, assim, no início é realmente, tipo, se falar, cara, empreender com pouco recurso, né? A gente realmente veio do nada por capital próprio mesmo. Como eu falei, até é interessante, assim, que a gente começou... Eu falo capital próprio, mas na verdade o nosso capital próprio foi tempo, porque a gente só investiu na compra daquela primeira impressora, que a gente rachou meio a meio, cada um pagou metade, e aí depois ela foi se pagando e foi pagando todo o resto, né? Então, assim, mas o desafio mesmo foi... Tá guardada essa impressora? Ela tá lá até hoje trabalhando ainda. Olha só que legal. Cara, ela é guerreira. Escrava. Não, ela tá lá trabalhando 8 anos, noite e dia, lá, no 7x7. Mas, assim, desafio, assim, também é em crescimento. Eu acho que um desafio bem grande, assim, é saber a hora de contratar. Quando que eu devo contratar, aumentar a equipe? Sabe? Aquele momento que você pensa, não, mas eu consigo... fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não faz tudo toda hora, né? Você exaure, ninguém aqui é impressora 3D, robô que fica ali, né? Então cansa. Então, tipo, a hora de crescer, entender esses movimentos, era uma coisa que eu até olhava muito quem tá empreendendo e tava passo à frente do nosso, né? E vendo como é que eles cresceram, né? Como é que foi essa jornada, assim. Porque eu acho que é muito difícil, assim, depois você vai gerir equipe, né? Então, tipo, ter equipe junto, construir um time, né? Então, eu acho que esses são, assim, desafios de todo empreendedor, assim, acabam sendo meio que diário, assim.
mas construir um time vencedor, assim, sabe? Então, quantas pessoas hoje? A gente tá em 6 pessoas. E aí a gente... É você... Sou eu, a Júlia, e tem mais 4 pessoas. Todos E designers, como é que é essa divisão da equipe? todos designers, tem um arquiteto junto. Basicamente puro Legal. design. Vocês fazem assim. maquete também? A gente já fez, já fizemos. Na época mais prototipagem, assim, a gente fez umas maquetes para arquitetos. Mas aí a gente viu, assim, que acabou desfocando um pouco do negócio, e aí hoje a gente deixa meio de lado, assim, a gente nem divulga muito isso. Às vezes só se surge lá e a gente vê se dá para encaixar, assim. E quando vocês precisam produzir lá, sei lá, 40 troféus numa tarde, é esse mesmo time ou daí você tem um time que produz isso? Não, aí é esse mesmo time. A gente se organiza. Hoje, o que a gente tá fazendo? A gente tá construindo um time focado na área promocional, assim. Então, a gente tá agora num movimento mais, assim, de expandir, assim. Trazer pessoas, né? Então, aumentar a equipe e organizar e tratar o promo, que era uma coisa que a gente via, assim, como... Não um patinho feio, mas era, assim, algo que a gente deixava acontecer, assim, né? Não valorizava tanto. Não valorizava, porque a gente, somos designers, queremos fazer produtos industriais e tal, né? E aí a gente deixava o promo acontecer. E no final ele veio mostrando seu valor, assim, a gente falou, não, cara... Ele que teve que mostrar. Eu vou mostrar pra eles que eu mereço. Eu mereço investimento. Vocês têm que cuidar de mim aqui. E aí a gente veio, ao longo, até dos últimos, agora, 2 anos, a gente veio deixando pessoas focadas só no promo. E a gente tá estruturando o time para ficar assim... pessoas olhando só pro universo promocional mesmo, como um negócio, assim, mas parte da Produteca. Mas hoje a gente vive, e até essa semana mesmo, porque constantemente a gente fica conversando sobre isso, sobre a nossa comunicação, porque e o Bruno deve entender bem isso. Você fala, escritório de design, mas que vende troféu, né? Né? Fica uma mensagem... Como que eu comunico confusa. isso, né? Como é que mensagem eu tô passando pras pessoas, né? É difícil entender o que e é aí, foto mesmo. tipo, aí a galera do troféu entende fácil que é troféu. Se mostra um troféu, você olha a foto dele, você, isso é um troféu. Agora, uma consultoria de design, você tem que mostrar com outros atributos e tal, e projetuais e tudo mais, que às vezes não se comunica diretamente com o troféu, assim. E troféu tem uma outra comunicação, poderia ter um outro Instagram, uma outra abordagem, e a gente sempre falou isso, vamos dividir, vamos ter Promoteca, isso aí. Já rolou esse? Promoteca. Daí a gente falou, vamos dividir, já... Tem empresa que é fácil dar nome, né, para os projetos. STLflix, STL Acad, STL Care. Aí, ó, assim, E aí a gente ficou nesse dilema por um bom tempo, assim, a gente tem esse dilema, mas a gente procura concentrar tudo ali, né? A gente fala que o design é a nossa essência, né? É o que norteia a gente, tanto para a criação dos troféus, né? Que é o nosso diferencial, que a galera olha, isso é um troféu com design, é diferente de um troféu, cortado a laser, assim, sem... Que o cara só mandou o arquivo lá, me corta aí, sabe? Tipo, não, tem um pensamento... Não, a empresa tá dando um troféu para premiar um funcionário, se ele dá algo que não passa um valor, vai falar, meu Deus, é isso que a empresa investe para me valorizar. Vamos ver agora, então. Então a gente foi ao longo do tempo percebendo que essa comunicação precisa ter um cuidado e a gente tá realmente organizando cada vez mais e focando o negócio, porque no começo a gente foi abrindo muito, né? Como eu falei lá dos bonequinhos de noivo, loja online, a gente vai tentando tudo. Vai testando, mas isso é uma coisa que a gente aprendeu muito rápido, assim, vamos testar, validou, não deu, volta, arruma e até acertar, e aí, aqui é a veia, pronto, agora é repetir isso aqui. Mas testar menor, só que nessa linha. Nessa linha, isso. E a gente começa a dar volume, escala. Então, o nosso promo agora, ele ganhou cada vez mais força, assim, e a gente tá realmente organizando ele para dar mais saltos aí, né? Eu fiquei ouvindo aqui você contando a tua história e fiquei pensando aqui numa coisa. Você deu trote no Bruno quando ele entrou na faculdade? Eu não lembro se na época até raspava o cabelo ali, né? Já cabelo raspado. Já tava o cabelo raspado, já se entregou, já não, tudo bem, tá tranquilo. Mas eu acho que o Bruno se formou... Eu me formei em 2007. Você se formou em... Eu me formei em 2014, não, 2013... Então já devia ter saído. Mas eu eu tava entrando. Você tava, entrando, eu tava saindo. Eu acho que sim. Por aí. Um ano de overlap. Acho que por aí, assim.
Porque... aí eu lembro da tua história, né, que você comentou com a Furf e tal, daí, tipo, eu conheço lá a gente já fez o protótipo pra eles lá. Legal. Uma pergunta séria agora. Cara, nesses anos aí, qual que foi tua maior decepção, arrependimento aí que você diria? Caminhando pro final triste agora. Pô, agora ficou dramático, assim. Qual foi a decisão mais triste? Uma decepção, um arrependimento. Não precisa ser triste. Ah, tá. É que ficou pesado. Porque a jornada empreendedora é feita de altos e baixos, né? Sim. Eu tenho várias decepções ali de, produtos que eu acreditei que ia funcionar, investiu e não foi, vídeos que a gente gastou uma grana pra produzir, que também não funcionou. A gente... Assim, eu já tive algumas coisas assim, até com clientes, assim, sabe? Tipo, às vezes você fecha, tá tudo certo, né? Mas aí ele pula fora, sabe? Nossa. Desiste, e aí você já começou a produzir, né? Então já teve caso no promocional, assim, a gente já começou a produzir, a gente, fiquei com as peças, tem até hoje guardada lá, uns hashtags lá, tipo, que era troféu. Tá lá, eu tento desovar, tento vender eles, assim, tá na promoção aí, quem quiser um hashtag aí. Mas, assim, eventualmente a gente tem, assim, a gente, mais no início, teve esses bolas fora, assim, com o cliente, né? E aí, com o tempo, a gente foi ficando mais esperto e, assim, não se empolgar demais. Às vezes, tipo, cara, veio um pedido, vamos começar, vamos fazer já pra agilizar. Porque até tinha menos máquina, a gente, cara, tem que começar a imprimir logo pra dar tempo, né? Então, aí a gente tinha essa vontade de fazer acontecer e, às vezes, tomava umas furadas. No começo é muito assim, até quando a gente começou a Steleflix, a gente foi atrás de investimento e a gente tinha enquanto não assinar, não considere feito, né? E depois a gente ainda atualizou. Enquanto não depositar, não considere feito, porque vai saber o que pode acontecer. No meio do caminho, E eu até tenho uma história da minha primeira venda, que eu acho que talvez tenha sido parecido com essas vivências que você teve. Porque quando eu fiz a minha primeira venda no e-commerce, eu fiz lá um site feio no Wix, e daí postei lá no meu Facebook. E daí vários amigos começaram a compartilhar, e daí caiu lá a primeira venda, eu lembro de celebrar. Eu falei, caramba, nossa, vendeu, sei lá, fazia 20 minutos. Eu falei que teve a primeira, acho que deu mais 10 minutos, teve mais uma. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Eu só teve essas duas no primeiro dia. Mas eu comemorei muito, fiquei, caramba, não acreditava. Daí foi por boleto, tava lá processando. Eu liguei lá pra PagSeguro e falei, tá processando aqui, não sai desse negócio, o que é isso? E daí ela falou, não, isso aí já foi pago, tá compensando. Não, então já vou mandar. Pra chegar, não dá. Eu chegar no prazo, porque era Natal, né? 10 dias antes ela. Mandei, daí não saiu daquele processando. Eu liguei, você fala, ele tá processando. Não, é porque boleta e se a pessoa não pagar, fica nisso aí. E ela não pagou. Ou seja, eu mandei os 2 produtos sem ter pago. Nossa. E daí eu falei, eu não tinha dinheiro, né? Eu falei, ainda mandei, gastei, daí mandei mensagem, a gente mandou aqui. Mas eu não paguei, vocês mandaram porque quiser. Caraca. Nossa, ela falou isso e eu vou te falar, não, então eu vou pagar. Não, paga metade, só pra cobrir. Ela, tá bom. Daí eu mandei a conta, ela não respondeu mais. Essas foram minhas primeiras vendas. Bom, história triste pra terminar aqui. Então, mas foi superado. Mas cuidado com seu boleto aí, viu, velho? A gente teve também serviço que a gente contratou e os caras não entregaram, sabe? Tipo, empresa que promete, eu vou fazer a venda pra você, vou terceirizar o comercial, né? A gente testou isso e não funcionou. Então, tipo, aí no final a gente já tinha pago, assim, porque confiando, né? Tipo, a gente... a parte da confiança que, eu recebo, faço e tudo mais, assim funciona. No final, eles pararam de entregar, não devolveram o dinheiro, Aí isso foi um bom estresse, assim, sabe? Porque isso, assim, custou mais pra gente, assim, terceirização de serviço às vezes é difícil, né? Porque às vezes você conta com aquele... Escritório de design, então... Aquilo... é uma parte da parada que tu não controla, né? Mas não tá na tua mão. Eu tive uma experiência parecida que eu contratei pra fazer o primeiro site da Unique, começou a vender, eu falei, não, vou contratar um pessoal pra fazer um site. E, na época era uma grana pra mim, acho que foi R$10 mil, daí eu fui pagando e não saía. E daí, pessoal, sei lá, acho que ia ser 2, 3 meses, já tinha rolado 6, 7, 8 meses. Meu Deus. E eu era até uma pessoa próxima minha que tava fazendo, só que, chegou uma hora que, cara, você tá me atrasando muito aqui, né? Eu ainda gastei uma grana que foi significativo. Daí, no fim, eu fui atrás de advogado, notificar. Eu não lembro o que aconteceu agora, pra ser sincero, mas eu acho que ele até devolveu o dinheiro.
Sim. Mas foi um atraso de Atraso. negócio enorme. Não, estresse, né? Às vezes tira sono, E né? desgasta, ainda mais uma pessoa próxima. Daí você, gastar um dinheiro, daí você, eu vou cobrar, mas e o cara que tá querendo fazer, mas ao mesmo tempo tá te enrolando. Uhum. É difícil. É difícil. Caramba, ficou meio bad o final. Mas, cara, queria agradecer o Felipe por ter estado aqui conosco, né? Contar um pouquinho da história. Eu acho que a gente vai ter que convidar a sócia dele. A Julia. Eu fiquei curioso, porque ele falou bastante dela. A trajetória de vocês é dividida, né? Sim. Então, depois tu vê com ela lá. Fala bem Legal. da gente, tá? Claro. Eu acho que ela vai assistir o episódio e vai falar, vou, não vou. Vamos ver se Não, ela depende, né? Fala bem, mas não deixa ela ver, então. Porque aí a gente traz ela também, vai ser bacana. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, Valeu. disponibilidade de A gente estar com a desistiu gente. de calibrar a mesa e imprimir rápido, então, oficialmente. É. A gente desistiu Calibra a mesa de e calibrar Se vocês aprenderem a terminar o tempo do estudo, a gente Não, faz o aqui, quadro. ó, faz aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Já que deu tempo? Sim. Não, mas a gente já Não, falou vamos- aqui, ele não vai. Você Agora vai vai ter que cortar no meio aqui? Agora, ó, então, Felipão, é pá ou pum, hein? Vamos lá. Calibra a mesa e imprime rápido. Bico fino ou bico grosso? Bico grosso. Ó, pra produtividade. Tá, vamos dizer assim. produtividade. Então eu quero imprimir em camada de 0,5 aí. É, beleza. Eu quero Filamento ou resina? filamento. Creality ou bambu? Não sei se acompanhou a bambu aí e tal. Sim. Putz, tô bem dividido nessas duas aí. Eu sou um fã Creality, assim, mas Também a Bambu sou. tá me puxando. Olha. Ele Vale a pena. E aí? Mas eu acho que eu tô mais pra Creality. Show. Creality. Foi no mais Eu fui caseiro. eu fui no Mais caseiro. confortável ali, no fiel. Vamos lá. SolidWorks ou Rhinoceros? É, Rhinoceros. Ó. Eu nasci no Rhinoceros. É. Tipo, mas confesso que nenhum dos dois. Agora eu sou Fusion É 360. mesmo? É. Eu também. Tipo, Sou escola Fusion. só Fusion total. Um cliente grandão ou vários pequenos? Um grandão. Ô, louco. Até falou aqui do Caio. Usinagem ou impressão 3D? Pressão 3D. Uniquebox ou Casa Z? Essa eu. Ah. Essa aí. Vai deixar ele responder? É, deixa ele lá. Porra. Putz. Uniquebox. Ele tava com medo da resposta aí, já. Só porque ele tá do lado mais promocional, assim. Qualquer coisa que ele falar agora não vai valer mais. PLA ou ABS? PLA, com certeza. Agora, essa é a mais importante. Netflix ou STLFlix? STL. Só a resposta certa. Deixa ele levar, o cara gabaritou, mano. O cara gabaritou tudo. Bom, pras lágrimas do Bruno. Não, falou da STLFlix, tô feliz. Então beleza. É mesmo, o Nickbox é STLFlix. Bom demais. Tá safe. Então, meus queridos, lembrem-se, na descrição você acessa o download do seu modelo gratuito nas primeiras 24 horas. Se você perdeu, se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu. Fui!